E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Henrique da Clínica de Matemática, mais uma vez, né? A gente brincar um pouquinho aqui com Excel. Então no bloco anterior, nós encerramos fazendo as formatações, né? Centralizando, colocando os separadores de milhares. Agora, nós iremos trabalhar com as bordas, tá certo? Então, primeiramente, eu queria passar para vocês, nós finalizamos o bloco anterior com essa coluna selecionada, que era o Ctrl Shift e seta para baixo. Mas se eu quiser selecionar essa daqui, Ctrl Shift e seta para baixo. Se eu quiser selecionar as duas colunas, é Ctrl Shift e seta para direita. Ou se eu quiser selecionar a partir do início aqui, Ctrl Shift e seta para direita e Ctrl Shift e seta para baixo. Entenderam? Beleza. Bem, agora o que eu quero passar para vocês também, que é importante a gente observar, é que essas células estão adjacentes a outras, quer dizer, estão próximas, os valores estão todos próximos. Então nós também temos um comando dado pelo teclado chamado Ctrl T, que seleciona todas as células próximas, ou seja, seleciona o banco de dados ou a tabela. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero explicar para vocês como se trabalha com bordas. Então eu tinha por hábito nos blocos anteriores colocar aqui e simplesmente marcar todas as bordas. Mas agora eu não quero só marcar todas as bordas, eu quero escolher outros estilos de bordas. Então eu venho aqui em mais bordas, coloco aqui em mais bordas, e ele vai abrir aqui devagarzinho, se não abriu já, abriu isso. E aí eu vou trabalhar com vocês na parte externa, esta cor dublada aqui, ó, essa dupla aqui, ó. Então quando eu clicar nela e vir aqui em contorno, ele vai marcar o contorno. Entendeu a brincadeira? E se você quiser a parte interna, você quer a parte interna com esse pontilhadozinho aqui, ó. Então você marcou aqui e aqui você tem a parte interna. Mas as cores estão automático e tal, eu não curto muito, eu quero brincar com você na parte das cores também. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar para vocês a cor de fora na cor azul. Então eu clico, seleciono o azul e clico aqui na bordinha aqui e vem contorno. Pronto, ficou tudo azul. E a parte interna eu vou colocar na cor vermelha. Então eu venho aqui e coloco a parte interna, nesse formato aqui, na cor vermelha. Quando eu der OK, olha o que fica. Fica nesse formato aqui. Eu tirei, mas eu vou colocar novamente, são as linhas de grade. Então na linha exibir, no grupo mostrar, você estava marcado linhas de grade, eu tirei, e agora eu vou tirar novamente. Coloquei, né? E vou tirar novamente. Pronto, só para você ver a diferença. Tranquilo? Selecionar essas duas aqui agora, ó, para a gente colocar a nossa borda. Então aqui eu vou mudar a cor, eu vou colocar a cor, vou vir aqui em página inicial, todas as bordas aqui de novo, né? Mais bordas. E aí, esse estilo aqui fora, eu vou colocar esse mais grossinho aqui. Tranquilo? Aí eu boto contorno. Na cor, vou escolher outra cor. Vou botar um verde aqui, né? Vou botar esse verde aqui. Então eu boto aqui esse verde aqui. Pronto. E na parte interna, eu vou colocar um amarelo. Que eu só estou brincando mesmo na cor, tá bom? Nesse formato aqui. Não ficou muito legal não, mas na parte interna. Então só para vocês entenderem. Olha aí como é que ficou. Tá bom? Então a brincadeira tá lançada aí, tá feita. Agora, nesse bloco também eu quero explicar para vocês uma função que é a base de tudo no Excel. Então, por exemplo, você que vai fazer um processo seletivo, que está vendo Excel pela primeira vez e que tipo está fazendo uma revisão de Excel, você só tem que saber o seguinte: a função basilar do Excel é a função soma. Então, o Excel foi criado primeiramente para resolver uma situação de você somar uma coluna, somar uma linha. Depois ele veio com as melhorias, né? Então aqui um pouco de história, né? O Excel já veio bem mais complementado, né? Vamos dizer assim, completo. Mas os outros softwares que o antecederam é que foram tendo essas melhorias, ok? Bem, a função é uma ferramenta, é uma parte do Excel que se encontra numa guia chamada Fórmulas. Então,
Observe que primeiramente eu coloquei aqui, certo? E aí eu venho aqui e coloco na guia fórmulas. Esse grupo biblioteca de funções, nós temos aqui uma ferramenta chamada matemática e trigonometria. Quando eu clico aqui, ele desce uma persiana que está em ordem alfabética, primeiramente está em ordem alfabética, que são as funções relacionadas à matemática dentro do Excel. Então quando eu clicar aqui e arrastar, ó, você vai ter aqui a função soma, bem aqui. Tem vários tipos de soma. O que faz a função soma? A função soma soma todos os números em um intervalo de células. Então cliquei aqui em soma, ele abriu a função soma, e eu quero que você observe o seguinte, como ele não está próximo de nenhum número, ele não sugeriu nada, ele não deu nenhuma sugestão. Então esse número 1 pode ser apenas um número, e você vai inserindo números aqui, ó. Ao todo são 255, né? Então, deixa eu ver aqui. Isso, 255. E aqui, ou você pode, dentro desse número, você pode também inserir um intervalo de números, que é o que eu quero fazer. Dentro do número 1 eu vou inserir esse intervalo aqui, ó. Então aqui eu vou dar um Ctrl Shift e seta para baixo. Então ele selecionou esse intervalo e já diz para mim que o resultado é 353.500. Tá certo? Aqui você dá um OK. E aqui a gente dá um clique duplo. Quando isso aqui acontecer, gente, é importantíssimo vocês saberem. Quando isso aqui acontecer, não se desespere. Quando isso aqui acontecer é porque o conteúdo da célula é maior do que o espaço disponível. Então, por exemplo, aqui eu tenho apenas 43 pixels, ou 5,43, vamos dizer, tamanho, a largura dessa célula. Quando eu dou um clique duplo aqui, ó, ele ajusta para mim o tamanho. Na tabela, no banco de dados, é interessante que você utilize o separador de milhares. É interessante. Agora, dentro do resultado, né, que é o resultado aqui do lado, ó, é interessante que você utilize a moeda que você está trabalhando, que no nosso caso aqui é a moeda real. Então você tem aqui na guia, página inicial, no grupo número, em formato de número de contabilização, você tem reais, inglês e euro. Estamos no Brasil, então eu vou botar reais. Então quando eu coloquei já formatou aqui. O custo é 30% desse valor aqui. O custo é uma outra coluna, uma outra tabela que depois eu faço com vocês, mas eu cheguei à conclusão de que ele é 30% do faturamento. Então aqui eu faço como? Igual 30%. Lembrando vocês que a porcentagem ela pode aparecer nesse formato, ou barra 100, ou 0,30. Ok? Eu opto sempre trabalhar com 30%. Então, 30% vezes a célula de cima. Tem como opção clicar, mas aqui ela está oculta, né? Então, está oculta. Então eu vou com a setinha, ó. Cliquei, né? Selecionei a célula de cima. E deu Enter. Pronto. 30% desse número aí deu esse valor aqui, 106.050. E o faturamento líquido vai ser o quê? Igual a célula que tem o faturamento menos a célula que tem o custo de 30%. Então o faturamento líquido vai ser de 247.450. Tudo bem, gente? Aqui só para ajustar mais uma vez, eu vou clicar aqui e vou dar um clique duplo aqui. Pronto, ele ajustou aqui os tamanhos. Tudo certinho. Se por algum motivo eu identifiquei que o Access passou para 500 a quantidade, olha lá, 253 mil, estava 247, foi para 253 mil. Eu percebi que HP12C saiu de 800 e foi para 1000. Né? Então ali vai aumentar também, 267 mil. Ok? Então, tá aqui. Perceba que você está vinculando essas células aqui. Ok? Não necessariamente a função soma tem que estar sempre debaixo da coluna que tem o número. Mas se você quiser fazer aqui debaixo, tá certo? Uma soma para cada um, você pode fazer. Não acho interessante porque não resulta, mas a ideia seria treinar. Então, ó, total, deixa eu botar aqui para vocês. Total. E aqui embaixo você faz a função soma. Vamos até corrigir, é bom que
tivemos essa oportunidade aqui, que podemos corrigir quando eu quero inserir uma linha. Então olha só, você vai vir aqui e vai usar a função soma. Como é que faz a função soma? Você tem essa opção aqui que eu já expliquei, fórmulas, matemática e trigonometria. A outra opção é você estando na página inicial, você tem aqui no grupo chamado edição, você dá um clique duplo aqui nesse ícone aqui chamado autossoma. Então dá um clique duplo nele, ó. Tá vendo ali? Ok. No do lado, você tem como opção usar a tecla de atalho do teclado, que ele mostra aqui pra gente, que é Alt igual. Então você bota aqui, ó, Alt igual. E depois dá um Enter. E aqui fica a seu critério, você escolher a forma que você gosta, tá bom? Eu escolhi clicar duplo. Agora tem mais uma observação. Você percebeu que ele aumentou coluna e tal, mas não ficou padrão? Então você vai vir aqui, vai dar um Ctrl T, né? Um Ctrl T, eu teria que fazer de novo, né? Então a ideia seria o seguinte: essa região aqui, deixa eu selecionar essa região aqui, pronto. Aí eu clico, essa última linha aqui, porque é ela que vai aparecer, né? Aí eu clico no pincel, ó. Qual a função do pincel? A função do pincel é copiar o formato, não é copiar o conteúdo, é copiar o formato. Então você vai clicar aqui, em cima de total, vai segurar o clique e vai arrastar para a direita. Feito isso, ó, ele ajustou pra gente. Porém, aqui ainda continua, né? Então essas aqui, eu vou ter que atualizá-las. Só essa parte aqui de baixo. Tá bom? Então vamos lá. Essa parte aqui de baixo vem mais bordas. Então, vermelho aqui. Vermelho. E é só o pessoal de baixo que eu tenho que mexer. Então eu clico nesse cidadão aqui e dou um clique aqui embaixo. Só um clique. Aí pronto, ele atualizou. Aqui nas laterais continua. Aí pronto, já ajustei. Olha lá. Certinho. Tudo bem? Se você quiser dar uma destacada aqui, um total, você pode botar aqui cor amarela, vermelho. Tudo bem? Então, beleza, é isso, salvando, né? Sempre salvando, terminou um bloco a gente salva, estou esquecendo de salvar aqui na frente de vocês. Estou salvando sempre depois que eu encerro o vídeo, mas sempre lembro de salvar. Tudo bem? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.